Hoje eu trouxe o Galaxy A24 versus o S20 FE. Esses dois celulares são bem diferentes um do outro, mas calma, porque a gente vem atrás de custo-benefício, qual que compensa mais você comprar. Olha, o Galaxy A24 está sendo um dos maiores custo-benefício agora de 2023, porque ele está custando na faixa de R$ 1.300 a R$ 1.400, que é um preço muito bom para um celular tão completo quanto ele. Ele é um celular muito completo e olha só o design dele, ele vem com uma traseira espelhada como se fosse mesmo um vidro, né? Um espelho super chique, tem aqui 3 lentes traseiras e com certeza em design ele é mais bonito do que o S20 FE, que tem um plástico fosco, entendeu? Então ele é mais bonito na minha opinião. Aqui do lado a gente tem o botãozinho Power direto no nosso botãozinho na impressão digital, aqui no botãozinho Power, entrada para fone de ouvido também, que não poderia faltar, né? E isso já é muito bom. O nosso S20 FE já chegou a custar na faixa de R$ 1.500, que foi o auge do custo-benefício para ele, né? Mas agora ele tá na faixa de R$ 2.100 a R$ 2.500, então ele tá bem mais caro, né? Que é bem triste. Mas ele é um celular super completo, incluindo até mesmo IP68, que é a máxima proteção contra água e poeira. Mas como eu falei, em design ele já é mais simples do que o próprio A24, só que aqui a gente tem a impressão de digital na tela, que é também um ponto positivo para ele, né? E outra coisa, o A24 ele tem um áudio mono. O áudio mono é quando sai som por um lado só do celular, que é só pela parte de baixo. Aqui no S20 FE a gente já tem um áudio estéreo, que é um áudio melhor, que sai som por 2 lados do celular, pela parte de baixo e pela parte de cima. Agora, quando se fala em tecnologia de tela, que você vai entender como que o A24 está se tornando um dos maiores custo-benefício. Porque o A24 tem uma tela de 6.5 polegadas AMOLED. O S20 FE tem o mesmo tamanho de tela, é uma tela de 6.5 polegadas também, e é uma tela Super AMOLED. A tela Super AMOLED ou AMOLED não tem diferença nenhuma, tá? Pode ser super ou não ser super, as duas vão funcionar do mesmo jeito. Porque dentro dessas telas a gente tem exatamente a mesma coisa. Dentro das duas telas a gente tem pixels individuais, que são várias luzinhas que funcionam individualmente. Quando uma luzinha acende, a outra luzinha pode ficar apagada ao mesmo tempo. E as luzinhas que estão apagadas são as partes da minha tela na cor preta. Pode ser o fundo de um filme, a roupa de um personagem no jogo. Tudo que tiver preto vai estar desligado. Então você vai ter economia de bateria nas duas telas. O A24 vai mudar porque ele tem uma tela de 90 Hz. Agora o S20 FE tem uma tela de 120 Hz. Então vai ter essa diferença também, porque o A24 tem uma tela de 90 Hz, que já é bom, na verdade é o suficiente do que a gente precisa para mexer no dia a dia, para ter uma tela rápida, 90 Hz é o suficiente. E aqui no S20 FE vem com 120 Hz, que é uma tela um pouquinho mais rápida, né? Que na hora que você estiver jogando você vai sentir essa diferença, apesar de não ser muito grande, mas a gente sente aí uma diferença. A diferença de preço dos dois é mais ou menos R$ 800 do A24 para o S20 FE. Mas em questão de games, você vai perceber como é que funciona o custo-benefício. Para a gente testar os processadores, a gente vai jogar Call of Duty. Vamos jogar primeiro aqui no S20 FE. Call of Duty é um jogo bem pesadão, tá? Que dá pra gente testar esses processadores de boa. Entrando aqui em configurações, áudios e gráficos, aqui a gente joga com tudo no máximo. É basicamente essa a diferença, as qualidades dos gráficos, porque você jogando, você vai ver que a fluidez que a gente tem no S20 FE é praticamente a mesma coisa da fluidez que você vai ter com o A24, tá? Então o A24, na faixa de preço que ele tá sendo um dos maiores custo-benefício, porque ele vai rodar liso do mesmo jeito que o S20 FE roda liso qualquer tipo de jogo, tá? E o processador do S20 FE é um processador incrível que já chegou a custar R$ 1.500, como eu falei, que foi o auge, né? Mas agora por R$ 2.100 a gente tem aí Xiaomi 11T Pro, que acaba sendo mais potente do que o S20 FE e acaba compensando também um pouquinho mais, tá? Então, falando em custo-benefício, o S20 FE na faixa de R$ 2.700, aí, né, tá muito caro, porque a gente tem o Xiaomi 11T Pro, que daí ele
né? É um smartphone que tem um processador até melhor do que o S20 FE e tá 2.100, então acaba compensando um pouco mais. Agora vamos jogar um pouquinho aqui no A24, ó, configurações do jogo, áudios e gráficos. Aqui eu jogo com qualidades bem menores do que o S20 FE, e essa vai ser a diferença. Porque esse processador aqui é o Helio G99, e aqui eu tenho 6 de RAM e no S20 FE eu também tenho 6 de RAM, tá? Então memória RAM é a mesma coisa. Mas o nosso A24, ele tá com uma potência de processador incrível pelo preço dele. Pô, R$ 1.300 e você encontra aí um processador de smartphones de 1.600. Ele tá se saindo muito bem. Para você entender melhor sobre a potência dos processadores, o quanto um tá melhor que o outro, eu sempre faço o teste no Dudu Benchmark, a gente mede a pontuação, quanto mais alta melhor. O S20 FE bate quase que o dobro, ele bate 634 mil pontos e o A24 370. Então, basicamente, o A24, ele tem um processador que é um enorme custo-benefício na faixa de preço dele, porque ele é melhor do que muitos. Ele é melhor que o Redmi Note 12, é melhor do que o Redmi Note 11, que é mais ou menos a mesma faixa do que ele. O Moto G52, o Moto G53, ele se destaca entre todos. Então, ele é um custo-benefício na faixa de preço dele. Como eu falei, o S20 FE agora por 2.100, até que tudo bem, mas por R$ 2.700 igual a gente encontra ele hoje em dia, com certeza não, porque aí a gente vai ter outras opções mais baratas, tá? Então, qual que tá compensando mais no preço de hoje? É o A24. Bateria, o A24 tem umas horinhas a mais também, tá? Ele tem 5.000 mAh de bateria e o S20 FE 4.500 mAh. Então a gente vai ter umas horinhas a mais no A24. E quando se fala em fotos, então o A24 se destaca demais, porque a câmera padrão dele é de 50 megapixels e do S20 FE é de 12. A gente tem uma lente grande angular de 5 no A24 e uma lente grande angular de 12 no S20 FE. E a gente tem uma lente telefoto de 8 no S20 FE e uma macro de 2 no A24. A câmera de selfie do A24 é de 13 megapixels e do S20 FE é de 32 megapixels. E o A24 é um dos maiores custo-benefício em câmeras também. Ele tá com um conjunto de câmeras incrível que a Samsung não economizou nem um pouco. Esse conjunto de câmeras tá sensacional demais, tá? E para te ajudar a realizar esse sonho de ter um celular como esse e pagar barato ainda, com o link na descrição você consegue parcelar qualquer um deles em até 10 vezes sem juros, tá? Então confere aí e já vai garantindo o seu. Como eu falei, né, desde o começo do vídeo a gente vem atrás de custo-benefício. O S20 FE ele é superior ao A24, só que o A24 tá compensando mais do que o S20 FE, porque ele tem uma tela tão boa quanto, tem um processador que vai rodar do mesmo jeito, somente você vai jogar com gráficos mais básicos, né? A gente tem uma bateria maior, câmeras tão boas quanto o S20 FE, tá? Então, se for falar sobre custo-benefício, o A24 hoje em dia tá compensando mais do que o S20 FE. Link na descrição dos dois, deixa nos comentários qual dos dois que você prefere e qual que é o celular que você tá usando para assistir esse vídeo.